Olá, eu sou a Gabriele Rosa, autora do livro de contos Afetos Postiços, livro que está no prelo, a sair pela Ofícios Terrestres Edições, e este é o projeto Afetos Postiços Leituras Abertas, que conta com o fomento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, e é uma coprodução da Bonecas Quebradas Teatro. Afetos Postiços é um livro de contos escrito por mim durante os processos iniciais de pesquisas dramatúrgicas, e foi a partir de dinâmicas colaborativas de criação em plataforma digital com as idealizadoras e produtoras da peça Memórias de uma Manicure, que é uma produção da Bonecas Quebradas Teatro, que essas histórias nasceram. O livro é tecido pela sororidade, tendo como cenário o salão de beleza, entendido aqui como território que tanto reproduz as dinâmicas de opressão aos femininos, quanto possibilita formas coletivas de enfrentamento. Afetos Postiços narra pela verve da comicidade histórias de vida de duas mulheres, duas manicures, a Jéssica e a Daniele. Temos a polifonia do salão como espelho do mundo e as manicures como grandes parabólicas. São 48 contos narrados em primeira pessoa pelas duas personagens, contos que se retroalimentam. Enquanto parabólicas, elas captam o mundo externo e ressignificam o microcosmo do salão. Assuntos cotidianos atravessam esses dois femininos, tão plurais que visibilizam muitas vozes. O ofício da manicure, os afetos, a família, aplicativos de celular, o lazer, o sexo, a maternidade, a fofoca dos famosos, o resumo da novela, o horóscopo diário, o casamento, as violências cotidianas de gênero, assim como as desigualdades de gênero, raça e classe, são temáticas abordadas nos contos. E é no encaixe com letras de pagodes, bregas, arrochas e louvores que essas personas expressam camadas de uma vida popular, comum a qualquer periferia dos grandes centros. E os nomes dos esmaltes, eles chegam para construir as outras camadas da narrativa. Enquanto elas esmaltam unhas, também esmaltam discursos. Para a estação de hoje, eu convidei 4 manicures, Alessandra, Elisângela, Nina e Luciana, e proponho um diálogo com as narrativas lidas por elas, uma conversa sobre temas transversais ao cotidiano polifônico das manicures. Elas receberam previamente, cada uma, 2 contos, para que apenas um fosse escolhido e gravado a partir do primeiro contato com o texto, e assim elas fizeram. O que vocês verão a seguir são os contos nas línguas delas, com possibilidades de acréscimos, supressões, palavras trocadas e tudo mais que um processo de leitura aberto, horizontal e afetuoso é capaz de abraçar. E na sequência, um papo descontraído, relevante e de muitas cutículas. Vamos cuticular esse papo juntas, juntos e juntos? Duas xícaras de chá de desespero, uma xícara de margarina amolecida, 3 ovos separados, claras deprimidas em neve, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de leite amornado no rancor, 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio, 2 colheres de sopa de chocolate em pó. E um sono incontrolável a gosto. Bata bem o desespero, as gemas ausentes e a margarina amolecida do pós-parto. 2. Acrescente a farinha e o chocolate peneirados, alternando-os com o leite amornado no rancor de ter sido abandonada com uma criança pequena que não para de chorar. Bata bem e junte o fermento em pó. E por fim, as claras deprimidas em neve. Não está tudo bem. As coisas não vão melhorar. Ninguém conta o que acontece depois que você sai da maternidade com um bebê nos braços. Despeje em uma assadeira untada toda a sua raiva por não ser o suficiente
e leve ao forno. Junte os ingredientes do recheio, leve-os ao forno. Cuidado para não explodir. Vá mexendo e acumulando até engrossar bem. Com o creme obtido e a sua vida desestabilizada, recheie e cubra o bolo. Fui pequena, numa cidade menor ainda. Lembro de correr nas ruas, livremente, girar e girar e girar, com os olhos fechados, até cair no mato, alto e fofinho e cortante, sozinha comigo mesma. Comer bolo quente da avó no fim da tarde, com os pés sujos de barro. Gosto do barro vermelho. Carregava o meu agasalho para todos os lugares amarrados na cintura. Voltava sempre carregada de frutinhas, roubadas nas árvores do caminho. Queria ter tempo, ensinar a vida boa à minha cria. Manicure tem licença maternidade? A vida é fácil quando se é criança. Um dia meu pai não voltou para casa. Só lembro das lágrimas da minha avó, me dando uma de suas xícaras, a que eu mais gostava, a da asinha quebrada. O barulho do motor do ônibus embalava o meu sono. O corredor comprido de muitos assentos foi minha casa durante 4 dias. Minha mãe brincava comigo durante os dias, sentadas juntinhas no banco quadrado. Sacolejava muito e como eu sorria. Foi uma grande aventura. Meu casamento é uma grande aventura. Ninguém é perfeito. O ônibus parou. Chegamos num lugar movimentado. Muitas luzes, cores. Lembro da mamãe dizendo que se precisasse, que precisaria de óculos com tamanha claridade. Tudo era grande e cheio e rápido. Tia Sandra esperava pela gente. E ela era uma moça alta e muito magrinha, bonita também. Usava batom vermelho na boca. Eu ri. Mamãe ralhou comigo baixinho. As moças da vizinhança não usavam batom. Meu agasalho amarrado na cintura ficou cheio de areia e carregado de amor. Bem-vindas, Alessandra, Nina, Elisângela e Luciana. É uma alegria reuni-las aqui para essa conversa. Agradeço pela presença e pelo aceite do convite de leitura. E acabamos de assistir às leituras de Bolo de Chocolate e Apêndice, realizadas pela Nina e pela Elisângela. E eu já te convoco, Nina, para abrir as falas. E na sequência, Elisângela, e aos poucos vamos entrecruzando nossas falas e deixando o diálogo aberto. Então, Nina, eu queria te ouvir primeiro e saber como que o texto chegou em você e como que as palavras de Bolo de Chocolate te encontraram. Na verdade, foi muito divertido, de uma certa forma, pelo formato que o texto se apresentou, né? Ele tem um formato de receita mesmo, de bolo, então quando a gente pega o livro para ler, parece que a gente está vendo uma receita de bolo, de algo para fazer. E aí quando você pega as medidas, né, tudo refere à culinária, mas as medidas do que se refere à nossa vida. E aí é onde entra a parte mais complicada, porque tudo que diz ali no texto, de uma forma, é muito verídico, né? A parte do desespero, a parte de várias coisas que o texto diz, que é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, que a gente está ali sempre vivendo, né? É o ter que enfrentar a vida. Então, esse formato de texto ficou alegre, divertido, porém muito realista. E o mais engraçado é que, assim, eu vi um texto tão atual, um texto que diz do nosso cotidiano, como o nosso dia a dia, né? O dia a dia de muitas mulheres, e que, graças a Deus, eu faço parte da minoria, mas a grande maioria das mulheres se sentem como o texto falou e são como o texto fala, né? De viver a ser a mãe solo. Eu, graças a Deus, como eu falei, eu faço parte da minoria porque eu tenho
um companheiro que me auxilia, o pai das crianças, né? Eu sou casada há 12 anos, então eu tenho todo um auxílio junto com eles. Porém, contudo, todavia, eu sou mãe e aí sempre sobra para a gente. É reunião, é a gente que tem que ir, é alguma coisa que tem que resolver, é a gente que resolve. Não que o meu marido não me ajude, ele me ajuda muito, até mesmo porque a gente não acredita nisso de ele estar me ajudando. Ele está se ajudando, porque o filho é dele, eu não fiz sozinha. Né? Nenhuma mulher deveria ter que criar uma criança sozinha, porque ela não faz sozinha, né? Sempre tem outra pessoa. Mas eu, graças a Deus, eu faço parte da minoria, onde eu tenho auxílio de família, né? E eu tenho auxílio do pai das crianças. O que eu achei muito bonito na sua leitura, Nina, foi a empatia que você imprimiu na voz, no gesto, e é muito perceptível a sua identificação em diversos momentos. Te ouvir me fez pensar que, embora você não seja parte da grande massa de mulheres trabalhadoras autônomas e mães solo, que são estrutura financeira e emocional de suas famílias, ainda assim você também sente o peso de diversos femininos que estão sobrecarregados. Então, acho que essa sobrecarga ela atravessa todas nós, né, mulheres, femininos, que sentem o desamparo da maternidade, que lidam com as pressões sociais de enquadramento em padrões cada vez mais limitantes. E o que me chamou muita atenção nessa leitura é que a descoberta do texto, e como eu pedi para vocês não ensaiarem, né, de que a ideia realmente é valorizar o processo orgânico da primeira leitura, o que eu chamo de confronto com o texto, mas também eu vejo reflexão e maravilhamento. Então, a sua leitura ela me leva para esse lugar do encontro com a palavra, da identificação, da empatia, do maravilhamento e também da reflexão e tudo isso enquanto você ainda está lendo. E é muito bonito ver o quanto a palavra é capaz de atravessar o outro. Então, para mim, essa é uma grande lição assim que a sua leitura traz, né, para mim enquanto autora, principalmente. Mas eu tenho pessoas muito próximas a mim que não tem esse auxílio, não tem auxílio da família, não tem, ela é sozinha para tudo, com as crianças inclusive, né? E esse texto traz muito disso. Se ele eu já consegui me identificar com ele, mesmo tendo esse auxílio, eu imagino as mães que não têm o auxílio que eu tenho. Sabe como é verdadeiro o texto, como ele consegue trazer verdade. Sim, essa é outra dinâmica bem mais comum do que a gente costuma pensar, de manicures que precisam levar seus filhos para o trabalho. E quando o trabalho é na casa de outra, né, o lugar da infância em restrição fica muito evidente. Porque enquanto a mãe trabalha, a criança precisa ficar muitas vezes quieta, imóvel até, para não incomodar a intimidade alheia. Mas quem olha, né? Quem olha para essa mulher, para essa profissional e para essa criança? Uma coisa que eu ouvi muito, meninas, durante o processo de entrevistas, que vocês também participaram, né, com outras manicures, foi a frase de que a manicure ela fica no cantinho, de que existe um cantinho da manicure, seja o cantinho no salão, seja o cantinho na sua casa, seja o cantinho numa esmalteria, seja o cantinho na casa da cliente. E isso me faz pensar em como é essa criança que fica no cantinho junto com a mãe, né? Como que é pensar a infância posta compulsoriamente nesse cantinho. E isso já nos conecta com o texto seguinte, né? Com a leitura que a Elisângela fez do conto Apêndice. E esse é um texto que pergunta: manicure tem licença maternidade? Acho que essa é a pergunta-chave assim, do texto. E também fala um pouco, traz a mãe solo, né, como nutridora da família, mas além de narrar essa travessia interior-centro, traz questões que evocam a infância, né, a infância dessa mulher que se tornou manicure. E então eu achei assim muito simbólico, Elisângela, você escolher esse texto, porque você mora no interior do Rio de Janeiro
e tem uma dinâmica outra, não só como manicure, mas como mulher, enfim. E quero muito assim que você nos conte como foi para você essa escolha do texto e como foi a leitura e nos fale um pouco sobre as suas impressões. Recebi 2 leituras. A primeira eu li e não me interessei muito, mas a segunda, ela foi feita para mim. De imediato já lembrei minha infância. Casar com uma raiz pura, pegando fruta no quintal dos outros. Eu gostei muito, muito da leitura, tanto que eu me emocionei com a leitura, né? Um texto muito bonito. E ali o que me pegou assim a pensar foi o licença maternidade. Se manicure tem licença maternidade? Não. Assim, no meu caso, eu não sei as outras, mas manicure não tem licença maternidade, manicure não pode adoecer, manicure não pode tirar férias, manicure não pode passear. A gente fica ali, o nosso mundo gira um pouco daqui. O nosso mundo, ele gira em torno da cliente, né? A gente vive para a cliente. Então, acaba que a gente fica um pouco de lado para viver a vida da cliente. Porque eu aqui mesmo, às vezes tem cliente que me liga 9 horas da noite. Acabei de sair de serviço, tem uma vaga, tem como fazer minha unha? Eu atendo. Hoje mesmo, antes de eu entrar aqui, eu atendi 2 clientes. É sábado, é domingo, é feriado, não tem dia, não tem hora. Muito pertinente a sua fala, Elisângela, porque a organização do tempo, ela é uma grande demanda, né? Não só da sociedade, mas das mulheres no mundo contemporâneo. E isso já nos conecta com as próximas leituras. Então, vamos assistir, vamos às leituras da Alessandra e da Luciana, e aí na volta a gente conversa mais um pouquinho e vamos colocar todo mundo na roda em discussão. Jéssica, que livro é esse? Eu só queria fazer 10 pãezinhos. Haja cutícula para 50 quilos de farinha. O que você pensou? Que eu ia abrir uma padaria? Agora tenho que reduzir a receita até ela não existir mais. Acho que não tem problema se eu colocar um pouco de creme de leite na massa, né? Desligou na minha cara. Minha internet caiu. Esse 3G que não colabora. Agora vai achar que eu desliguei a chamada. A pessoa me presta um livro com um monte de receita esquisita e ainda reclama que eu vou colocar um pouco de creme de leite. Paciência. Limites não é comigo. Esse negócio de seguir receita me irrita um pouco. Eu não posso criar? Amor, eu crio unhas no molde. Creme de leite dá sabor, traz vida à receita. Vai dizer que não. Estrogonofe, salpicão, maionese, soufflé, pastel. Delícia! Eu gosto de colocar meu coração em tudo que eu faço. Eu tenho uma receitinha de bolo de caneca maravilhosa. A receita boa é aquela que você faz com o que tem em casa, no improviso, muitas vezes. Já troquei muito jantar por brigadeira de frigideira. Quem nunca? Farinha de trigo, ovo, Nescau, Neston, leite em pó, açúcar, óleo, maisena, manteiga. 4 minutos no micro-ondas e a mágica acontece. Eu deixo minha comida da semana pronta. Levo marmitex. Comida na rua é muito cara. E se eu tirar do meu bolso, não sobra nada. Tem gente que não vive sem unha feita. Mas na hora de pagar, chora. Quer desconto. Parei de fazer unha em casa por causa disso. Era um fiado hoje, um amanhã. Fora que privacidade, zero. A cliente entra na sua vida. Prefiro o salão. Mesmo dividindo metade de tudo que ganho, pelo menos recebo certinho. Eu sou uma pessoa cremosa, de bem com a vida. Panela antiaderente da Polishop, me solta. Quero dar meu show. Meia arrastão, glitter metalizado, maiô rosa. Encontrar as coisas por aqui é uma loucura. Rua lotada. Amo. Um sol para cada pessoa. Eu tenho 2. Nasci prateada para a lua. Eu não devia ter posto essa cinta. Vestida de cetim, pressão baixa. 3x10. Quero. Jéssica, nunca se fantasiou, acredita. Nosso primeiro carnaval juntas. Por onde for, quero ser seu par.
Na rua, no fervo, cadê os contatinhos? Sorte de demorar ao lado desse paraíso. Blusinha de R$8, batom da marca de liquidação, material escolar, utilidades domésticas, artigos religiosos, açougue, tecidos, esmaltes, frutas e legumes. Como pouco, mas tem. Tem tudo no camelô. É mais barato, mas nem sempre é tão bom. Ou até chegar na loja. Galopsei. Me falta foco. Cerveja gelada. Nada pra fazer. Nada pra fazer. Colha. Odalisca. Baiana. Pirata. Diaba. Mulher Maravilha. Cinderela. Sereia. Havaiana. Fada. Policial. Ah, adoro um aluguel. Perdi a salva. Dúvida cruel. Jéssica, você quer que eu leve um biquíni pra você? Sei. PP. Mulher de luxo. Tá, entendi. Faz um pix. Tô sem dinheiro. Estou te ofendendo pra você não perder a chance de comprar esse achadinho. Faz agora. Se quiser, me dá uma de presente. Aceito. Beleza. Amiga, beijo. Moço, separa 2 tamanho PP. Desde aqui. Um verde, flúor, e um rosa tutti-frutti. No passado da estrada, só faço andar. Mas 2 dias, esses ruas serão nossos corpos livres. O meu carnaval, ninguém mexe. Joga astral no seu mapa, mas vou logo falando que não é não. Eu gostei muito que o chocolate apareceu aqui por 2 vezes. Com bolo de chocolate, leitura da Nina, e agora com brigadeiro gourmet, leitura da Alê. E na sua leitura, Alessandra, eu adorei assim, o humor que você trouxe para os textos. O texto ficou muito mais vibrante. E nós temos uma narrativa até bem caótica, né? De uma mulher que não segue receita, que troca o jantar por brigadeiro de panela quando está cansada. Então, essa sobrecarga, né, do feminino aparecendo novamente. E então, como é não seguir uma receita, né? Porque aqui nós temos 4 mulheres manicures de territórios diversos, com dinâmicas diversas. Então, eu queria que você nos contasse sobre a escolha do texto, como foi o seu processo de leitura e o que você achou dessa vivência. Eu escolhi esse texto por uma situação que eu vivi, né? Um tempo, eu faço unha há 26 anos e parei 15 por questões alérgicas, né? E eu fui vender brigadeiro na rua. Então, assim, eu não sou mãe, né? Mas eu também não me acho, não consigo ficar parada. Eu preciso trabalhar. Eu gosto de trabalhar, né? Não é só questão por mãe, assim. Eu como ser humano, né? Me sentindo útil e tal coisa assim. Então, debaixo de sol, embaixo de chuva, eu saía para vender brigadeiro e eu fazia. Hoje, eu voltei a trabalhar com unhas, né? Tenho meu estúdio, meu espaço e mudei a minha mente. Na questão de tempo, de férias, sim, nós, né, somos empresárias, independente de estar ou não num salão, ou estar em casa, ou atender a domicílio, é o nosso negócio. Então, eu hoje tiro férias sim, descanso sim, passeio sim, porque eu sei o que eu vivi, que quando eu fiquei doente, a cliente simplesmente arrumou outra profissional para fazer. Então, assim, a gente tem que ter vida, a gente tem que viver, entendeu? Então, quando eu tive problema até com o coração, que eu infartei por causa de tanto trabalhar, e dar aula, e estudar, e não sei o quê, e viajar, isso, aquilo, eu falei, não precisa. Dá para ter leveza sim, não precisa ser uma profissão de fardo, uma profissão pesada, a gente pode ter vida sim. Eu tenho horários de atendimento, de atender telefone, de responder o WhatsApp, para tudo. Preciso do dinheiro? Preciso, mas eu preciso estar viva para que tudo isso aconteça. Então, assim, o brigadeiro foi uma identificação de uma situação que eu vivi, né? Eu na verdade, eu não vi que o texto era... para mim foi engraçado o texto. Eu falei, nossa, né? Eu sei que posso pôr creme de leite, é minha receita, faço o que eu quero, entendeu?
Nessa forma, eu entendi que eu posso fazer da minha agenda, do meu estúdio, do meu espaço, do meu negócio, o que eu quero, né? Não mais ficar presa aquilo dia e noite, 24 horas, não. Né? Tenho situações, eu mantenho minha casa, cuido da minha mãe doente também e tudo mais, mas eu tenho tempo para mim. Depois de tudo que eu passei, eu tenho tempo para mim. Assim, eu vou falar uma coisa, eu admiro, porque eu tenho muitas amigas que são mães, eu vejo de criança que vai pro estúdio, que não tem onde deixar, mãe solo, mãe casada, e ela não tem esse apoio, ela não é vista como empresária, e eu admiro muito a luta, a batalha, principalmente das que têm crianças, né? E eu sei o quanto é difícil. Eu não sinto, mas eu vejo, entendeu? Tenho muitas amigas manicures e eu vejo a situação delas. Eu sei o quanto é difícil. Eu bato palmas, eu admiro mesmo, porque muitas são supridoras, mantenedoras da casa, que não tem o companheiro ou tem um companheiro que também não ajuda com R$1, né? Mais um para ela sustentar. Eu vejo isso. Então eu admiro muito, tá? Parabéns para vocês. E eu acho muito importante a sua fala sobre a pausa, né, sobre o lazer e também o ócio, porque eu, embora esteja em outro campo de trabalho, eu também tenho dificuldades em estabelecer limites, em dizer não para as atividades. Isso me aproxima das histórias que eu ouço de vocês e também de outras manicures, sobre a grande dificuldade em se priorizar enquanto indivíduo, enquanto mulher. E muitas vezes a causa é a falta financeira, é o não poder abrir mão, mas nem sempre a causa é a financeira. E aí eu penso muito na relação assimétrica cliente-manicure, porque a cliente ela quer o serviço dela e muitas vezes ela extrapola o limite da outra, né? Pensando uma lógica colonial. E então pensar estratégias de vida em que a saúde mental, o lazer, o descanso sejam priorizados é muito importante. Então, assim, você trouxe algo muito precioso para essa conversa, Alessandra. E o seu lazer pode realmente ser algo do cotidiano, né? Colocar uma cadeira no seu portão e apreciar a sua rua. Pode ser conviver mais com seus vizinhos, beber uma cerveja com os amigos. Coisas simples, coisas banais. Porque eu acho que a grande questão aqui é como se perceber para além da sua função, do seu ofício, né? Como estabelecer limites. Isso tem a ver com o último texto, que fala sobre o lazer, que é o Andança, e fala de comércio popular, de amizade, de corpo livre ocupando a rua. E eu sei da sua relação, Lu, de muito amor e proximidade com o carnaval. E esse texto, ele encerra com o combate ao assédio, e que em maior ou menor medida todas sofremos. E o texto diz que não é não. Então, essa é uma pauta que não só está muito presente nas nossas vidas enquanto mulheres, mas muito presente na vida das manicures, né? A maioria de vocês não atendem homens, limitam os atendimentos quando fazem atendimentos masculinos, e muitas criam espaços exclusivamente femininos. Então, gostaria que, em alguma medida, todos comentassem sobre a questão do assédio na profissão da manicure. Mas antes quero te ouvir, Lu. Chega para a conversa e nos conte sobre essa escolha de texto e como foi para você essa leitura. E carnaval, para mim, a gente gosta de carnaval desde pequena. Meu pai e minha mãe se conheceram no carnaval. Minha irmã é manicure também, toca chocalho nas escolas de samba. E Madureira é o mundo de todo mundo, né? Lá você encontra de tudo. Encontra biquíni, encontra fruta, encontra tudo. E esmalte, encontra tudo. Eu sou mãe solo, mas eu moro com a minha mãe e minhas irmãs. Elas me ajudam também. É complicado pra caramba. Mas a gente tem força pra ir à frente, entendeu? A minha irmã, de vez em quando, olha a Manu, olha a Júlia. E é complicado pra caramba, porque antes de eu estar no salão, eu ia fazer atendimento na casa das clientes. E era complicado, porque às vezes a minha irmã não estava em casa, ou não quer ficar, minha mãe trabalha e acaba não tendo ninguém para olhar, botava a mochila nas costas e carregava uma velha Júlia. E atender.
Graças a Deus, as clientes que eu atendo são legais, entendi, o meu lado também, mas nem todas entendem o lado da manicure, que tem que carregar filho para fazer unha e por aí vai. Eu não atendo homem, de jeito nenhum. Porque na minha cidade, eles são ogro. Pode ser casada, você pode ser solteira, viúva, divorciada. Eles não entendem a palavra não e a palavra limite. Então, para evitar problemas, eu optei em não atender. E aqui no meu espaço, eu tinha minha sala, eu desfiz da sala, montei meu espaço de unha. Tem a porta aqui que divide a casa para lá. Então, da porta para lá é minha família. Minha mãe, minha namorada, meu filho. Aqui é meu local de atendimento. Então, eu atendo e moro na minha casa. E eu sempre peço às minhas clientes que não tragam seus maridos. A gente vê muito também. A cliente vai para o salão, passa 10 minutos, o marido chega, pá, senta. Aqui eu admito, eu não aceito. Não aceito bebida, não aceito que traga companheiro, é eu e a cliente. Eu parei de atender homem, até em salão, justamente por causa da falta de respeito mesmo, né? Eles acham que manicure tá ali para programa, qualquer coisa parecida. Acho que de pegar na mão, eles acham que aquele contato é um contato físico emocional e não profissional. Tem procura, muita procura, mas eu também não gosto. E peço para cliente, pode ir com amiga, com mãe, com namorada, com quem quiser. Mas homem, no meu espaço é feminino, é cor de rosa, é feminino, tá? Então, assim, a cerveja que tem é para vocês, não é para eles. O que tem aqui é para mulher. É um espaço, não é pequeno, mas também não é grande para ficar levando todo mundo. Então, eu também não atendo e não aceito. Depois de todo esse tempo, eu também não aceito homem no meu espaço. E é assim, é desconfortável, porque eu não trabalho sozinha. Eu tenho uma sócia e nós contratamos uma manicure. Às vezes a cliente vai, tá fazendo o pé, o cara tá né? Ela não é obrigada a não ir de mini saia, ela vai do que ela quiser. Agora, não é pra homem. Comigo, mas assim, não foi falado, mas foi filmado. Eu conheci uma amiga que está trabalhando lá no salão agora. Ela é muito... Esse texto também é até um pouco para ela. Ela é manicure, ela teve os problemas dela. E ela tipo, deu um estalo, uns gatilhos. Aí, todo mundo conhecendo outras pessoas. E um desses encontros de aplicativos de pegação, um cara foi lá no salão. E eu sou uma boa fisionomista. E eu olhei, eu falei, gente, esse rosto não me é estranho. Mas passou batido. E ele tava com o celular na mão. Até então, tudo bem, eu atendo homem. Mas também não dou muita liberdade. Eu faço meu trabalho, sério, e ponto. E o meu chefe viu. Ele filmou na minha mão. Eu tava com a unha vermelha, porque a minha amiga desenhou um Papai Noel, porque foi na época do Natal. Aí deduzi que ele estava filmando eu cutilando para mostrar que ele estava fazendo as unhas, porque toda hora falava no telefone. E o meu chefe de costas, como ele fica de costas pro cabeleireiro, o meu chefe viu ele filmando a minha mão. Passou um tempo, uns dias, voltei pro aplicativo que eu o Badu. Ele apareceu para mim. Aí eu, caramba! É o cara que foi fazer unha comigo. E eu vi que ele tinha filmado a minha mão. Agora, pra que ele filmou minha mão? Não sei. Pode se considerar um assédio? Pode, porque assim, não entendi o porquê que ele filmou a minha mão ali. Não marcou o salão, não marcou nada. Aí, e passou. Meninas, muito obrigada por essas partilhas. Assim, eu sei o quanto não é tranquilo falar sobre assédio, mas muito necessário. É muito importante falar sobre isso e falta respeito. E vocês ofertam para as clientes não só o cuidado com as mãos e com os pés, com beleza, vocês nos ofertam escuta, muitas vezes escuta ativa, vocês nos ofertam afeto. E isso alcança quem está aberto à observação
E não só isso, né? Quem está aberto ao encontro e ao diálogo com o outro. E eu penso muito que esse livro, ele se insere exatamente nessa dinâmica de troca entre duas manicures, que são amigas, que também são concorrentes, mas que são sujeitos históricos, que protagonizam suas próprias vidas, com dinâmicas cotidianas, banais e nem por isso menos relevantes. E se você perguntar para uma mulher se ela tem manicure, ela vai dizer que sim. Mas se você perguntar quem é a sua manicure, muitas não sabem. Então, todo mundo dá um jeitinho na unha, mas a gente sabe que fazer unha não é dar jeitinho. É trabalho, manicure é profissão, é um ofício. Então, acho que além de visibilizar a manicure, os contos, eles colocam o protagonismo dessas mulheres dentro das suas dinâmicas, dentro da sociedade. E embora eles sejam ficcionais, né, eu empreendo uma pesquisa historiográfica que ancora, né, essas narrativas, né, uma pesquisa historiográfica sobre manicures, muito com o intuito de entender esse apagamento, né, histórico dessa personagem. Meninas, já vamos para as nossas considerações finais. Nosso tempo de conversa aqui é curtinho, mas eu espero que venham muitas outras, então já vou aproveitar para agradecer por essa conversa boa que tivemos aqui hoje e a cada uma de vocês, muito, muito obrigada por aceitarem participar dessas primeiras leituras do livro. É uma alegria ver os meus textos alcançando o público para o qual ele foi pensado. Esses contos foram escritos para vocês, manicures. Então, agradeço aqui também a Bonecas Quebradas Teatro, a editora Ofícios Terrestres e ao edital Cultura Presente nas Redes 2, que possibilitou essa nossa conversa de hoje. Então, vou abrir para as falas finais e já me despeço na sequência. Eu quero agradecer a oportunidade, muito obrigada, eu fiquei muito feliz. Eu, moro no interior do Rio de Janeiro. Então, ser chamada para participar me deixou muito feliz, muito feliz. O texto também que foi passado para mim me deixou muito feliz, me lembra muito a minha infância. E queria deixar registrado, manicure não é profissão de quem não deu nada na vida. Manicure é profissão de sucesso. Nós fazemos sucessos. Eu também quero agradecer a oportunidade, né, de participar de um projeto seu, como a Elisângela, né, eu demoro a gravar o nome, disse, ela mora no interior do Rio, eu moro no interior de São Paulo, e aqui, né, a internet nos conecta. E foi legal, assim, que vocês não escolheram como a gente pode dizer, as famosas da internet de 1 milhão de seguidores, né? Vai olhar no nosso Instagram, a gente tem 2, 3 seguidores, mas a gente está aqui. E isso foi importante também, né? Mexe com o ego, lógico, nós somos humanos, a gente quer cosquinha no ego. Então foi bem legal, tá? Obrigada pela oportunidade, se precisando, a gente está aqui. Eu amei fazer a leitura e e estou amando fazer parte do projeto. Que venham outros, que tratem a gente com mais respeito, porque manicure atrás da manicure tem um ser humano, né? Tem uma mulher, tem uma pessoa, independente se ela tem filho, se ela não tem filho, é uma pessoa que está ali. E nós exigimos respeito, carinho, admiração, porque não é qualquer uma que trata vocês do jeito que nós manicures tratamos, né? Nós temos que ser profissionais, nós temos que ser psicólogas, nós temos que ser tudo. Então, mais respeito e amor pelo próximo, é o que eu sempre prego. Não é pela manicure, é pelo próximo. É pela amiga que é negra, é pela amiga que é moreninha, é pela amiga que é branquinha, é por qualquer pessoa, é pela mulher que tem filho, é pela mulher que tem pai, é pela mulher que passou por alguma doença, é por todas, né? Somos uma só. E dentro disso, eu só quero dizer uma coisa, o caminho é o amor. Então não é porque somos manicure que a gente não precisa, ela só faz unha. Não, eu faço mais do que unha. Nós fazemos mais do que unha, meninas. Nós fazemos algo especial. Então eu me despeço aqui. Em breve o livro Afetos Postiços será lançado e que outras leituras abertas nos encontrem. Abraço em todas, todos e todes e muito obrigada.